Olá, queridos amigos, estamos aqui para mais um Evangelho à Distância, um projeto da Federação Espírita do Estado de São Paulo. O nosso tema de hoje está lá no capítulo 22 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo tema central é Não separem o que Deus uniu. E nos itens 1, que vai falar sobre a indissolubilidade do casamento e sobre o divórcio. Mas antes, vamos nos unindo a Deus, vamos agradecendo a Ele pela oportunidade de estarmos aqui reencarnados, buscando a nossa evolução. E também ao nosso Mestre Jesus por todo o seu ensinamento aqui deixado, bem como os seus exemplos. A nossa reflexão se inicia com uma passagem de Jesus, onde os fariseus, para tentá-lo, lhe fazem a seguinte pergunta: se era permitido ao homem que ele abandonasse a sua mulher por qualquer motivo. E de forma resumida, Jesus lhe responde que o que Deus uniu, o homem não separa. E devido a essa resposta, eles fazem uma nova pergunta, do porquê Moisés determinava ao homem que entregasse à sua mulher uma carta de separação antes de abandoná-la. No que Jesus responde que é devido à dureza de vossos corações. Na realidade, os fariseus pretendiam saber se Jesus tinha conhecimento das leis. Isso porque o povo via como uma pessoa simples, mas é claro que Jesus tinha pleno conhecimento da legislação. Com as suas respostas, Jesus ele não quis de forma alguma contrariar as leis. Ao contrário, ele quis esclarecer que elas se fazem necessárias entre os homens, porque nós sabemos que as leis dos homens são leis mutáveis. Elas são criadas para um determinado povo, numa determinada situação. Mas na realidade, Jesus queria relembrar os motivos pelos quais deve-se dar as uniões, que é o sentimento do amor, porque o amor, ele é divino, o amor é Deus. Então, quando as uniões se dão por este sentimento divino, elas são duradouras. Então, justificando a resposta do Mestre, quando diz que o que o Deus uniu, o homem não separa. Mas ele também esclarece que Deus não queria que as uniões se dessem apenas pelos laços da carne, mas sim também pelos laços da alma. Naquela ocasião, as uniões matrimoniais, elas eram muito frágeis. Para vocês terem uma ideia, bastava a mulher não saber cozinhar para que o homem entregasse a ela uma carta de separação. As uniões, elas então podem se dar pelo sentimento do amor, mas também por outros motivos, por exemplo, por interesse e até por você sentir a atração por determinada pessoa. Bem, nós fomos criados para vivermos em sociedade, mas lembremos que somos individualidades. E quando estamos falando sobre individualidades, queremos dizer que temos gostos, atitudes, sensações, reações diferentes uns dos outros. É por isso que quando você vive em sociedade, seja na família, seja no trabalho, seja a nível universal, você convive com diferenças. E aí está o nosso maior desafio. porque você precisa colocar este amor que Jesus nos traz em prática, através do respeito
respeito sobre a individualidade do outro. Bem, no decorrer das nossas relações, sejam elas de amizade, sejam elas de casal, nós passamos por determinadas provações, dificuldades, verdadeiros desafios. E se esta união, esta relação, ela é pautada no amor, onde há uma base sólida, diante dessas dificuldades, eu vou buscar me unir ao meu companheiro, ao meu amigo, para tentar buscar uma solução. Ao passo que, se ela foi pautada no interesse ou mesmo em apenas uma atração, ela se tornou frágil, a ponto de não conseguir encarar uma dificuldade. E muitas vezes esta união, ela acaba findando. Mas nós nos perguntamos, seja lá o motivo que foi a união, a relação entre os seres, o que aconteceu é motivo para eu terminar um casamento, para eu terminar uma amizade? É por isso que Jesus nos fala sobre a dureza do coração, porque muitas vezes, diante de uma dificuldade, de um impasse, o meu orgulho fala mais alto, a minha individualidade fala mais alto, a ponto de eu não querer buscar uma solução e preferir chegar às vias de fato com uma separação. Mas não se esqueçam que nós temos que respeitar as individualidades, o livre-arbítrio de cada um. E nesse fato, nós precisamos relembrar da importância das uniões, que nos é dado a oportunidade de rever o nosso passado, para buscarmos a nossa evolução. Mas nós precisamos então lutar para trabalhar este orgulho. Só que nós sabemos que há problemas entre um casal que são gravíssimos. E é como o próprio Allan Kardec nos fala nesse item 1 do capítulo 22, que quando não houver outra solução, que busquemos a separação, porque muitas vezes é mais difícil, é pior manter uma relação onde poderia chegar até as vias de fato do que se separar propriamente dito. Bem, para terminar, nós vamos dizendo que chegará um dia em que todas as relações serão pautadas no sentimento divino que é o amor. E é como Jesus nos disse, que seremos conhecidos pelo amor, por tanto nos amar. Muita paz a todos.